Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom estarmos juntos, louvando, glorificando ao Senhor, na nossa live de mensagem pastoral. Ainda nós estamos aguardando essa liberação maior dos nossos tempos, estamos muito limitados para podermos voltar com os nossos cultos regulares, mas como os nossos irmãos ainda estão pela nossa quarentena, impedidos, irmãos que estão em situação de risco, mais idosos, com histórico. Então, nós estamos ainda transmitindo nossa live. E vamos continuar louvando ao Senhor, cultuando, adorando, ofertando. E eu tenho certeza que mesmo quando voltarmos aos nossos templos, nós vamos continuar com as nossas transmissões pela internet. Vamos orar ao Senhor, agradecer por estarmos juntos, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? E eu sei que muitos têm pedidos de oração, nós vamos orar por todos, agradecer, pedir ao Senhor pronta recuperação daqueles que estão no processo de recuperação, e pedir proteção, porque vivemos dias maus, mas maior é aquele que está conosco. Amém? Querido Deus, graça nós te damos. Mais uma vez, estamos juntos como igreja, te louvando, te glorificando, recebendo a tua ministração que tu tens para nossas vidas. Te pedimos, Senhor, intercedemos uns pelos outros, pedindo graça, misericórdia do Senhor, que tu nos guarde, que tu nos livre, que tu traga, Senhor, ao pronto restabelecimento todos aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, os que vão passar, Senhor, por cirurgias, por lutas. Tu sabes o dia de amanhã. Nós só podemos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos dirigido. Cremos que a tua boa, perfeita, agradável vontade tem se cumprido em nossa vida, e nós te agradecemos por isso. Não sabemos nem conhecemos todas as coisas, mas uma coisa nos dá paz e segurança, é saber que estamos debaixo das tuas mãos poderosas, e o teu braço forte é o que batalha, que luta por nós, e nós descansamos em teus braços, Senhor. Guarda-nos, abençoa-nos, prepara o nosso coração, espírito, para receber o que tu tens para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos tomar nossas Bíblias, harpas, vamos louvar ao Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. E eu te convido a abrir no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, e vamos receber o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Amém? Tome a sua harpa, nós vamos cantar o hino número 151, Fala Jesus querido. Já separe a sua oferta, o nosso culto é um culto completo. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo como uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão,
para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém. Isso aqui é um milagre muito conhecido operado com Jesus, chamado da primeira multiplicação dos pães. Jesus ele vai fazer um milagre semelhante em outra oportunidade, chamado da segunda multiplicação de pães. E ele estava aqui à beira do mar da Galileia, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério, e ele atravessou o mar. E naquela altura, Jesus já era muito conhecido o seu ministério, um ministério de cura, e uma grande multidão ia com eles. Porém, eles estavam numa área erma, uma área que não tinha alimento, estavam no campo. E Jesus ele tinha um propósito muito grande naquele dia, principalmente na vida dos seus discípulos. Eu gosto sempre de meditar quando eu vejo os milagres de Jesus, que Deus sempre tem um grande propósito quando ele vai operar, e ele quer operar um milagre em nossa vida. O milagre não se justifica pelo milagre. Aliás, Jesus não veio até nós para simplesmente operar milagres. Não foi esse o maior propósito de Jesus. Milagres já existiam antes de Jesus. No Antigo Testamento nós vamos ler e vamos encontrar muitos milagres, alguns tremendos, como no tempo de Moisés sobre o Egito, né? Moisés no deserto, através da vida dos profetas do Senhor, como Eliseu, Elias. Então, milagres já existiram antes e vêm a existir também depois, através do ministério dos apóstolos, dos diáconos, da igreja cristã. Então não foi o maior propósito de Jesus fazer milagres. Quando Jesus se propõe a fazer milagres, há sempre uma lição a tirar, há sempre uma mensagem, há sempre um propósito que o Senhor ele quer ensinar, ele quer nos mostrar. Nesse caso, em João 6, e João ele vai destacar muito isso, né? João ele selecionou milagres. Lá no capítulo 20 ele diz que o Senhor fizera uma infinidade de milagres, mas ele selecionou alguns que ele queria testemunhar, afirmar o que ele afirma já no início do seu evangelho, que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que veio operar. E ele sabe que o propósito de muitos milagres, como por exemplo na ressurreição de Lázaro, era trabalhar na vida dos discípulos, na vida deles. E nós vamos encontrar neste milagre aqui, de João capítulo 6, esse propósito de Jesus trabalhar nos corações. Assim nós temos que entender, quando ouvimos um milagre, quando é operado o milagre,
de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que em tudo Deus tem um propósito. Há alguma coisa que Ele quer fazer. Milagre não se justifica só por milagre. E milagre não é feito para ficar oculto, para ficar guardado. Milagre é feito para testemunhar e glorificar a Deus. Entenda isso. Tem muita gente que tem testemunhos maravilhosos, mas se calam, ficam encabulados, tímidos, e não entendem que ele está represando bênção de Deus na sua vida, porque a maior bênção da igreja é glorificar e manifestar o poder de Deus. Jesus estava no campo ermo, e a Bíblia diz que ele se sentou, e ele então perguntou a Filipe, porque Filipe morava naquela região ali, perto da onde eles estavam. Então ele chama Filipe, que conhece bem a região, e disse: onde compraremos pão para estes comerem? Afinal, a multidão era grande. Nós lemos aqui só de homens, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Nós imaginamos aqui, não é? Tinha pelo menos cerca de 15.000 pessoas, no mínimo. E aí era uma multidão tremenda. E ele chama Filipe: Filipe, você que conhece aqui essa área, me diga onde compraremos pão para alimentar este. Mas João, aqui já no verso 6, ele já traz aqui o propósito. Ele sabe que Deus tinha aqui um propósito. E ele escreve: dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então o Senhor chama Filipe para o experimentar, né? E provoca Filipe: Filipe, tem essa multidão para alimentar, onde nós compraremos pão para alimentar essa multidão? E Filipe respondeu ao Senhor. Filipe, ele nem estava muito preocupado aonde iria comprar. Talvez Filipe até soubesse que havia vilas próximas, cidades próximas. Mas Filipe estava preocupado com o tamanho da multidão e com o recurso necessário para comprar tantos pães, né? Filipe já montou na sua estratégia humana, na sua estratégia de homem, ele já começou a pensar numa solução. Bem, talvez se nós fôssemos tal lugar, talvez se nós formos ali, talvez a gente consiga, manda fazer e tal, mas aí vai precisar de tantos recursos. Filipe começou a fazer cálculos, né? Meu Deus, deve ter aqui tantas pessoas, vou precisar de tantos pães, o valor do pão, isso vai custar. Isso é o que nós normalmente fazemos. Nós não estranhamos a reação de Filipe, porque quando nós somos confrontados com uma situação inusitada, com desafios, a gente já começa a pensar nas soluções que estão à nossa disposição, né? Nós somos assim. Na verdade, isto também é um pouco de falta de fé, porque nós achamos que todos os desafios, tudo na nossa vida, depende dos nossos esforços, das nossas estratégias, dos nossos recursos. E muitas vezes Deus está criando situações na nossa vida, está colocando condições para experimentar o tamanho da nossa fé e como está a nossa esperança em Deus. Normalmente, nossa primeira reação e pensamento é olhar para nós mesmos, o que nós podemos fazer. Quando, na verdade, o verdadeiro cristão tem que entender que a nossa primeira reação em qualquer situação da nossa vida é esperar em Deus, receber de Deus, pensar numa estratégia de Deus e, antes mesmo de agirmos, pedirmos uma direção de Deus. Desde o Antigo Testamento, em Abacuque, o Senhor diz: Abacuque, escreve aí, o justo viverá pela fé. E viver pela fé é entender que até
as pequenas ações de nossa vida que às vezes nós não damos um valor tão grande, um impacto tão grande, nós precisamos entender que precisamos do trabalhar de Deus. Esses dias nós fomos surpreendidos com um acidente infeliz aqui próximo de casa. Uma pessoa que estava tomando umas providências acerca da sua aposentadoria, passando com o carro aqui próximo. Aconteceu um incidente e um poste caiu sobre o seu carro e ele não resistiu. E a gente estava pensando muito sobre isso, sobre algumas coisas na vida que parecem inusitadas, né, diante de nós. De um sair ali, resolver uma coisa, voltar para casa, os nossos cotidianos, os desafios no nosso dia a dia, coisas pequenas que, na verdade, nós não despertamos o quanto precisamos de Deus até para fazer as coisas mais simples. E às vezes a gente diz, não, é só para ir ali e voltar, eu nem preciso orar, nem preciso pedir direção. Esse problema é tão pequeno, é uma coisa tão óbvia que eu nem preciso pedir um conselho, nem preciso orar, eu vou resolver isso. É para pagar isso, põe a mão no bolso, aqui eu tenho, resolve isso aqui, eu não quero nem preocupar ninguém. E às vezes nós somos surpreendidos que uma situação tão pequena se desdobra e complica, e a gente percebe que na verdade não estamos no controle de nada. Filipe começou a fazer contas. Bem, tem que alimentar essa multidão, uma multidão de mais ou menos X pessoas, eu conheço aqui a região, eu sei aonde a gente pode comprar, eu vou precisar de tanto dinheiro. E a resposta de Filipe foi, Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco sequer. E Jesus já sabia o que ia fazer. E um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe, olha, até aqui tem um rapaz, um garoto, 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Talvez ele dizendo, bem, pelo menos aqui 5 pães, né? 3 peixinhos, pelo menos talvez a gente aqui, nós comendo cada um pouquinho, a gente toma um lanchinho, a gente se resolve, pelo menos para nós está resolvido, mas uma coisa que nós precisamos aprender, e João, ele sabe, por isso ele escreve logo no início, que independente de qualquer circunstância na nossa vida, o Senhor, ele já sabe o que vai fazer. Aqui, essa afirmação de João, no verso 6, aqui é a síntese de muitas respostas que nós precisamos para a nossa vida e vamos precisar para continuar vivendo. Porque o viver pela fé é exatamente a convicção de que Deus está no controle e Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos, como diz Paulo aos Efésios, e Ele já sabe o amanhã. Essa que é a grande questão. Quando nós somos confrontados com uma situação, com um desafio, Ele já sabe o que vai fazer. Nós estamos aqui, né, fomos surpreendidos por toda essa condição e surpreendidos às vezes de forma negativa, muitos foram impactados, muitos estão sofrendo, o planejamento de muitas, estratégias de muitos caíram por terra, a saúde de muitos foram comprometidas e até a vida. Nós não esperávamos estar vivendo tudo isso. Mas uma coisa que Jesus já fala desde o início, na sua primeira pregação, já no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus, ele já nos chama a atenção que nós vivemos
muito apreensivos e preocupados acerca do dia de amanhã. E ele chamou a nossa atenção para as coisas simples que Deus faz e que às vezes são tão simples que nem nos chama a atenção. Por exemplo, as aves do campo, né? O Senhor disse: olhai as aves, elas não plantam e não colhem, no entanto, não lhes falta o mantimento. Porque Deus provê o alimento para eles diariamente. Olha as flores do campo, olha as flores, elas não costuram, não compram roupas, mas nem Salomão, na sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, por que vocês se preocupam com isso? Os gentios, disse ele, aqueles que não conhecem a Deus, o poder de Deus, a providência de Deus, é que se preocupam com essas coisas. Mas nós que conhecemos a Deus não deveríamos nos preocupar com isso, porque se Deus cuida das aves e cuida das flores, quanto mais não cuidará de nós. E ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia tem o seu próprio mal. As preocupações e angústias de vocês não vão fazer com que vocês vivam mais. Então, essa síntese da mensagem da providência de Deus e fé na providência de Deus tem que ser a razão da fé, porque a fé ela tem uma razão que Pedro diz, né? Estejam prontos para falar a razão da vossa fé. Justifica a nossa fé em descansar no Senhor, independente do amanhã que nos espera. Por quê? Porque Ele sabe o que vai fazer. Por que Ele sabe o que vai fazer? Porque Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe aonde estaremos. Ele já sabe qual as condições que estaremos. E Ele já sabe as dificuldades, as lutas, as doenças, as dores. Eu estou aqui hoje, o dia de hoje, e eu tenho planos, tenho pensamentos para o resto dessa semana, algum pensamento, algum plano para o resto do mês, mas eu não me iludo, porque eu não sei se nem eu vou passar do dia de hoje. Deus pode ter uns planos na minha vida e me levar ainda hoje desta vida, eu não sei. As coisas são muito surpreendentes na nossa vida. E se nós formos olhar o que tem acontecido recentemente e formos avaliar com carinho de tudo o que aconteceu, o que foi realmente que nós planejamos, o que situações aconteceram que estavam no nosso controle, que aconteceu e a gente disse assim, isto aqui aconteceu, né, certo do que eu previa, certo do que eu planejei, nós vamos perceber que um tostãozinho de coisas, um pouquinho de coisas estão dentro do que nós planejamos. E a maioria delas nós não planejamos. Mas Deus sabe. Deus já sabia. E porque Deus já sabia as condições que nós íamos viver e estar, nós precisamos crer que Ele também já tomou todas as providências para trazer a solução aos problemas, para trazer provimento, provisão às necessidades, para trazer cura às enfermidades, ou nos levar, se o tempo dele já se cumpriu na nossa vida. Porque as nossas preocupações não vão fazer com que vivamos mais do que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Foi isso que ele disse. Por acaso as vossas preocupações vai fazer com que vocês andem, né, dê um côvado a mais no rumo ou no decorrer das vossas vidas? De forma nenhuma. Então Jesus já sabia o que ia fazer, ele já sabia a hora, ele já sabia o tamanho do milagre, ele já sabia que ele ia ter aquele poucos recursos, aqueles 5 pães, 2 peixinhos que iam estar ali, ele já sabia de tudo. E ele então executou o que ele já sabia, o plano que já estava em sua mente. E ele então manda sentar aquela multidão e começa a distribuir. Primeiro dá graças a Deus, né? Mandou assentar a multidão
assentaram. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, né, agradeceu ao Senhor. E isso aqui é muito importante, né? Alguém poderia dizer, os próprios discípulos poderiam olhar, como é que eu vou dar graças por esses recursos tão ínfimos que não vai resolver o meu problema? Como é que eu vou dar graças por uma situação que não é a situação que eu gostaria de viver e estar? Como é que eu vou dar graças por essa circunstância tão desfavorável? E eu creio que o milagre na nossa vida começa aqui mesmo, quando nós somos gratos a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo nas situações mais adversas, mesmo vivendo as condições mais desfavoráveis. A gente diz, Senhor, eu não entendo nada, não compreendo nada, mas eu te agradeço por isso aqui. Alguns discípulos podem olhar e dizer, que loucura agradecer por isso, né? E alguém pode murmurar, alguém pode reclamar e dizer, isso aqui eu não vou agradecer por isso. Isso aqui não é motivo de gratidão, isso aqui é motivo de murmuração. E muitas orações, na verdade, são murmurações que você for olhar, as pessoas estão com falta de gratidão, estão reclamando de Deus. Senhor, por que me abandonaste? Né? Nós vamos olhar muito isso em Salmos. Né? Senhor, o homem abrindo seu espírito, reclamando. Senhor, por que tu permitiste? Senhor, por quê? E é por quê? E para quê? Eu não entendo, não compreendo, não aceito isso na minha vida, não aceito. E quando a gente percebe com calma, algumas orações são verdadeiras murmurações, porque a gente vê tudo menos graças a Deus. E o Senhor então pega aqueles recursos ínfimos, desprezíveis, né? Desprezíveis aos olhos humanos, inadequados para qualquer solução. Mas Jesus pega aquilo, pouquinha coisa, e ele dá graças a Deus. E depois de dar graças a Deus, ele distribui aos discípulos, e os discípulos aos que estavam assentados. Também os peixes, quanto eles queriam. Não era a quantidade que eu achava, não, é quanto eles queriam. Me dá tanto de peixe, tanto de pão, de forma que todos foram servidos. E, no final de tudo, eles perceberam o milagre que tinha sido feito. Depois de saciados, o Senhor ainda disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram. E eles encheram ainda 12 cestos de pães, de 2 pães, alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestas. E aí foi o grande milagre que aconteceu. Então, Deus, ele decidiu fazer assim. Ele decidiu operar os milagres através do discípulo. Não foi Jesus que distribuiu. Ele distribuiu aos discípulos, os discípulos iam. Deus, ele resolve, ele preferia operar através de instrumentos de Deus. O milagre de Deus vem através de instrumentos de Deus. Primeiro aquele menino, com aquele pouco recurso. Depois o Senhor usa os seus apóstolos, os seus discípulos. E nós precisamos entender que quando o Senhor quer operar na nossa vida, não importa o que nós temos, não importa o tamanho dos desafios, não importa o que nós achamos ser ou não possível, as nossas limitações não são o mais importante, ou não é o mais importante. As nossas limitações apenas falam de como é grande o Deus da nossa vida. Então, se você está precisando do milagre de Deus, só uma coisa você precisa saber, que Ele é poderoso para fazer o impossível, que o pouco para você pode ser apenas o início
grande milagre que Deus pode fazer através desse povo. O pouco nas nossas mãos não é nada, mas o pouco na mão de Deus pode fazer com que uma multidão seja alimentada e alcançada. Eu me lembro da viúva na mão do profeta que disse: eu tenho só uma botijazinha de azeite. Mas o que é isso? Não é nada. Mas o profeta declarou para ela que aquele pouquinho era o suficiente para que ela vivesse até que as coisas se resolvessem, e o Senhor multiplicou o azeite na casa da viúva. Não despreze o que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Não despreze, o pouco com Deus é muito, né? Tem uma canção que diz isso. O pouco com Deus, ele é muito. Então, esse milagre, ele fala de muitas coisas preciosas, de muitos princípios que precisamos viver na nossa vida. Primeiro, Deus, ele sabe o que vamos viver e passar. A situação que você está vivendo agora, por mais surpreendente que seja, para você, para Deus não é. Ele já sabia. Segundo lugar, ele já sabe o que vai fazer. Talvez isso seja apenas uma prova, Deus olhando o tamanho da tua fé, o que você vai fazer, porque Ele quer que você cresça no conhecimento, na fé, na graça do Senhor. E o Senhor, Ele já tem a solução. Não precisa que nós venhamos com Ele com a solução. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor, faz isso, Senhor, faz desse jeito, Senhor, eu profetizo isso na minha vida, eu profetizo daquele jeito, como que a gente quisesse dizer para Ele a forma que Ele vai fazer. Mas João fala claramente, Ele já sabe a solução que Ele vai dar. Amém? Outra coisa, não despreza as coisas pequenas. O Senhor mandou Zacarias falar com Zorobabel. Zorobabel, as pessoas estão olhando aí você reconstruindo tudo isso, estão desprezando, não estão dando valor, mas aqueles que desprezam as coisas pequenas vão voltar, e quando olharem a obra toda feita, concluída, eles vão saber que é Deus que está contigo, que é Deus que determinou isso na tua vida. Então não despreze as coisas pequenas, coisas humildes, os princípios humildes. Deus, Ele sabe o que vai fazer e sabe de que forma Ele fazer. E Ele resolveu fazer através de vidas. Amém? Então pare de te preocupar, fazendo muitas contas. Meu Deus, todo esse dinheiro não vai dar para fazer. Meu Deus, todos esses recursos aqui são insuficientes. Como Filipe, né, começou a planejar, fazer contas, e disse para Jesus: Jesus, não vai dar nem 200 dinheiros. E o Senhor olhou para ele e já sabia o que ia fazer. Então guarda essa palavra no teu coração. Tu estás precisando de um milagre na tua vida? Começa agradecendo a Deus. Dá graças a Ele, porque Ele te colocou nessa situação para que tu experimentasse o poder, a manifestação do Deus a quem você serve. Ele é o mesmo Deus. Jesus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Ele já sabe o dia de amanhã, já tem a solução. O que Ele quer ver na nossa vida é um coração humilde, é um coração que sabe que Ele é poderoso, cheio de fé, pronto para dar graças, independente das circunstâncias, e deixa o resto com Ele. Ele vai operar, Ele vai prover na tua vida. Guarda essa palavra de Deus no teu coração. A Bíblia diz que quando aqueles homens, aquelas mulheres olharam tudo o que havia acontecido, eles queriam colocar Jesus numa condição que não era o tempo e o propósito que ele viera. Eles queriam colocá-lo como rei, né? Colocá-lo numa posição que ainda não era para se cumprir no seu ministério. E ele sai, retira-se, porque não é o tempo dele. Então,
Guarde isso, guarde essa palavra no teu coração. Ele é o mesmo Jesus, ele é o mesmo Deus de poder e de glória, é o Deus que faz o maná descer no deserto. E esse maná ele multiplica para alimentar uma multidão. Então, deixa o Senhor falar no teu coração hoje o que Ele quer para a tua vida. Não te desespera jamais. Não te aborrece. Espera o jeito do Senhor. Uma das coisas que eu já aprendi muito na minha vida ministerial é que quando o Senhor tem um milagre para fazer, Ele nunca faz como nós pensamos e queremos. Né? Ele nunca faz do jeito que a gente ora, planeja, diz, Senhor, é isso aqui que tu vais fazer, é esse o valor que eu preciso, é esse o método e é este quem tu vais levantar. E o Senhor, Ele nos surpreende com coisas novas. Então, que Deus te abençoe, te guarde, guarda essa palavra no teu coração. Guarda o que João disse, ele já sabe o que vai fazer. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Eu quero orar, sinto de Deus de orar pelo teu coração, pela tua vida. Você que está diante de uma condição extrema e tem orado para o Senhor, Senhor, preciso de um milagre. Vamos orar hoje, vamos agradecer o Senhor pelo que nós estamos vivendo, porque é nessa condição que Deus manifesta o seu poder, a sua glória e mostra que está conosco, que Ele se importa, que Ele tem a solução, para que você entenda que tudo é possível àquele que crê e que Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós. Querido Deus, graça nós te damos por essa palavra, Senhor, pelo tempo da palavra, pela hora que ela chegou à nossa vida. Muitos de nós, Senhor, estamos às vezes à beira do desespero, dizendo, é impossível que haja solução para isso. Mas tu nos lembras que tu és o Deus do impossível, o Deus que faz água sair da pedra, o Deus que faz o pão, Senhor, cair como chuva. Tu és o Deus que pode todas as coisas, o Deus que criou o mundo, o universo, e o que Ele é, e criou a nós mesmos como nós somos. O que é impossível, o que é difícil ao Senhor. E nós entendemos que tudo está no teu controle. O dia de hoje, o dia de amanhã está em tuas mãos, Senhor. E tu já sabes o que tu vais fazer. Apenas nos ajuda em nossa pouca fé, nos ajuda a crescer e saber, Senhor, que quando somos surpreendidos, que quando, Senhor, o inusitado, o imprevisto acontece, é imprevisto para nós, mas tu já sabes o que vai fazer, o que vai acontecer, tu já tens a solução pronta e nós te damos graças pelo que estamos vivendo, graças pelo que tu tens colocado em nossas mãos, graças pelo, às vezes, o pouco que é para nós, mas esse pouco tu podes operar milagres e através desse pouco, Senhor, resolver todos os nossos problemas. Te agradecemos por isso. Te pedimos tão somente, Senhor, multiplica, acrescenta-nos em fé, em visão, em propósitos, em gratidão acima de tudo, porque o mais tu vais fazer, cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor guarde o teu coração e que essas palavras sejam como um instrumento de fé de Deus para acrescentar fé, para acrescentar propósitos, para tirar essa tristeza do teu coração e que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos cantar o hino 151. Fala, Jesus querido, como Ele falou hoje conosco, né? Que Ele continue falando, que Ele continue mostrando, continue se revelando. E vamos também
ofertar ao Senhor, trazer a sua presença, os dízimos e as ofertas, para que a sua obra seja feita, para que o seu propósito se cumpra em nossas vidas. Vamos consagrar ao Senhor, querido Deus, graça nós te damos por podermos chegarmos na tua presença e trazermos, como aquele garoto, aquele rapaz naquele dia, uns poucos pães, uns poucos peixes. Não é o que nós gostaríamos de trazer, mas queremos trazer o nosso melhor. E pedimos que da mesma maneira tu faças o milagre da multiplicação, Senhor, não só do que estamos entregando em tuas mãos, como tu também tem entregue em nossas mãos. Multiplica para que possamos, Senhor, cumprir os nossos propósitos, compromissos, desafios e, acima de tudo, que as boas obras que te glorificam sejam abundantes em nossas vidas. Graça nós te damos. Continua nos abençoando, abrindo portas, alargando as portas que tu já tem aberto em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Ele é o mesmo Deus que provê, Ele é o Deus que continua provendo em nossa vida. 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido. Vamos louvar ao Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr.
Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. O autor desse hino é desconhecido, mas ele fala muito ao nosso coração, né? Na verdade, nesses dias tão difíceis, são dias em que nós temos ouvido muito Deus falando, Deus nos mostrando o seu propósito, o seu querer, como Ele trabalha, como Ele age, que Ele está no controle, que Ele está no comando, nos pedindo tão somente para termos fé e esperarmos com paciência nele, que Ele vai agir, Ele vai operar. Nós temos oferecimento, né? Nós nos alegramos pela vida da irmã Zuleide Gouveia e da Silvia Costa, que hoje estão completando um ano de vida, aniversário delas. Nós oferecemos ações de graças ao Senhor pela vida destas servas de Deus, né? Que estão sempre conosco, trabalhando juntos. E nós temos vários pedidos de oração. A irmã Sônia pede oração por sua família, Sandra, Vânia por livramento, saúde, paz. Coloca esses nomes na lista de oração. Juan pede oração em favor de sua avó Ruth, que se encontra enferma. Vamos estar orando pela avó do Juan. A irmã Kátia pede oração em favor de sua família, de sua saúde. Vamos estar orando pela irmã Kátia, pelo irmão Oswaldo, pela essa família abençoada, que Deus continue trabalhando. Oremos pela recuperação da irmã Clara. Ela já saiu ontem do hospital, né? Fez uma cirurgia na segunda-feira e está em recuperação. Vamos estar orando para que Deus trabalhe em sua vida. Lilian vai passar amanhã, está planejado passar por uma cirurgia. Vamos estar orando para que Deus trabalhe, tudo vá bem. Se o Senhor quiser, ela nem vai passar. Nós cremos nesse Deus, e se ela passar, nós cremos que Deus vai estar com ela. Essa é a nossa fé, o nosso propósito. Vamos estar orando, vamos estar trabalhando com esse propósito. Amém, queridos? Bom estarmos juntos, bom caminharmos juntos. Nós estamos vivendo dias que o Pará tem vivido uma reação, né? Uma recuperação lenta, mas firme. Nós temos muitos outros estados na nossa nação que estão passando pelo que nós passamos alguns dias atrás, estão vivendo o pico desse mal que tem assolado a nossa nação e o mundo. Vamos estar orando, nós cremos no poder da oração, orando pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, e também continuar orando e vigiando, porque o mal não passou, não cessou. Amém? Vamos estar clamando, orando, e enquanto isso trabalhando, vigiando, não com medo. Nós não vivemos, Deus não nos deu espírito de temor, nos deu espírito de coragem, de vida, de fé. Mas vamos caminhar vigilantes e orantes, orando em nome de Jesus. Amém? Oremos. Querido Deus, graças nós te damos pela vida da irmã Zuleide, pela vida da Silvia, que completam mais um ano de vida em meio a dias tão difíceis. Nós entendemos como a vida é preciosa, como a vida ela precisa ser vivida no teu propósito, e tu que és a origem da vida, é a própria vida, nós damos graças ao Senhor. Oramos por esses pedidos de oração, Senhor, que tu guarde, que tu livres, que tu, Senhor, cures, que tu, Senhor, traga em plena recuperação aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, que passaram por cirurgia, aquelas que vão passar, dirige, guarda. Nós esperamos em ti.
Sem ti nada somos, nada podemos fazer, mas em ti, Senhor, todas as coisas nós podemos passar e suportar. Então, como diz o Salmo 23, mesmo que estejamos no vale da sombra da morte, Senhor, nós cremos que tu estás conosco, estarás em todos os momentos, segurando pela nossa destra. Nós cremos nisso e por isso descansamos em ti. Mas nós queremos também te agradecer por tudo que tu tens feito até aqui, pelos pequenos sinais que tu tem dado em nossa vida, pela tua providência. E nós meditamos hoje que o pouco, Senhor, contigo é muito. E tu podes fazer o impossível através de tudo isso. Por isso te damos graças, te agradecemos, suplicamos vida, misericórdia, graça, perdão, Senhor, direção de Deus em nossas vidas. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor. Guarda cada um de nós. Guarda e livra-nos deste mal que está operando neste mundo, Senhor. E também, ó Deus bendito, olha por essa nação, por esse país. Dá graça, sabedoria aos nossos governantes, Senhor. E dá, Senhor, graça e misericórdia a este povo, a esta nação, que precisa te conhecer e saber que tu é o Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos, nós te pedimos pela fé, e pela fé também te agradecemos pelo que tu vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre as nossas vidas, nossas famílias e a igreja do Senhor em toda a terra. E os que creem, digam comigo, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família.